Olá, amados! Como você está? Caminhando com Jesus, sendo fiel a Ele a cada dia? Bom, eu quero te perguntar, o que é arrependimento? Será que é necessário nós aprendermos a nos arrepender? Será que temos coisas na vida que precisaríamos nos arrepender? O que a Bíblia nos ensina sobre arrependimento? No livro de 2 aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10, diz o seguinte: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Vou repetir. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Eu lembro muitas vezes a minha mãe dizendo: de que adianta chorar o leite derramado? Acredito que era uma forma que as pessoas aprenderam a lidar com as decepções da sua vida, com as coisas que não adiantava ficar lamentando e seguir adiante, seguir para frente, prosseguir na vida. Mas hoje eu digo, a questão não é chorar pelo leite derramado. Mas a questão é chorar pela nossa falta, às vezes, de habilidade, de cuidado, de zelo, pela nossa própria vida, pelas pessoas, pelo próprio Deus, por aquilo que Deus confia em nós. Às vezes não temos nos preparado com o zelo que deveríamos, com o cuidado, não temos orado o suficiente e muitas vezes cometemos erros, agimos de forma como não deveríamos e causamos consequências e somos responsáveis por coisas das quais nós deveríamos parar e nos arrepender. Mas será que temos feito isso? Porque o arrependimento é uma virtude espiritual que nós precisamos praticar na nossa vida. É necessário para o nosso crescimento. Todos os dias nós temos oportunidade para nos arrepender por alguma coisa, mas nem sempre nós paramos para rever as nossas atitudes, nem sempre nós paramos para reconhecer os nossos erros. Se passar um dia que nós não tenhamos do que nos arrepender na vida, é como nós dizendo que nós já chegamos a um estágio de perfeição e que fazemos tudo certo. Que não há nada errado com a nossa vida, não há nada errado com nossos relacionamentos, pelo menos da nossa parte. Então passamos a cobrar dos outros aquilo que muitas vezes é consequências das nossas próprias atitudes. As decisões que nós estamos tomando ou deixando de tomar, as nossas atitudes podem estar ferindo as pessoas, de uma forma que nós somos responsáveis pelas mudanças que nós estamos cobrando talvez delas. A prática do arrependimento nos dá um coração quebrantado. A ausência do arrependimento em nossas vidas nos deixa soberbos, orgulhosos, insensíveis. Porque é como nós passar por cima dos nossos erros, sem perceber que nós erramos no dia a dia, que nós erramos com as pessoas. Eu queria falar sobre o significado de arrependimento segundo o dicionário. A palavra arrependimento é uma palavra de origem grega, metanoia. Em Romanos 12 fala de não nos conformarmos com este mundo, mas sermos transformados pela renovação do nosso entendimento. Aí existe a palavra metanoia, mudança de mente, mudança de pensamento, mudança de atitude. Então, no dicionário ainda fala que é conversão espiritual ou intelectual, ou seja, mudança de entendimento espiritual ou no entendimento da nossa mente. A mudança de direção, mudança de mente, mudança de atitudes, de temperamento, de caráter, né? Geralmente é um processo de evolução, ou seja, arrependimento tem que ser um processo contínuo, não apenas algo que nós praticamos uma vez e nunca mais precisamos nos arrepender de coisas da nossa vida. Mas no dia a dia, nós daremos prosseguimento, muitas vezes, em mudanças que começamos e que precisamos continuar. Agora, a palavra remorso é algo que muitas vezes as pessoas têm praticado, porque
A tristeza que as pessoas sentem por coisas que fazem errado, que não é arrependimento. Essa tristeza é muitas vezes o que nós chamamos de remorso, que segundo o dicionário é uma inquietação, é um abatimento de consciência que percebe ter cometido uma falta, um erro. Arrependimento sem mudança na nossa vida, sem transformação, não é arrependimento, é remorso. E remorso é apenas a tristeza pelas consequências dos nossos erros ou dos nossos pecados. Porque muitas vezes as pessoas não querem mudar, não estão abertas a mudanças, porque não acham que estão erradas. Aprendem a justificar os seus erros e muitas vezes jogam a culpa nos outros. É como se os outros estão errados, mas elas não. Só que elas querem uma vida maravilhosa, querem uma vida como Deus prometeu. Mas muitas vezes não querem enfrentar as adversidades, as dificuldades que têm que enfrentar na vida. Porque muitas vezes não entendem que essas dificuldades, muitas delas estão relacionadas com os seus atos, com as suas atitudes, com as suas escolhas. Então, por que muitas vezes nós temos tristeza no nosso coração? Nem sempre é pelo que estamos passando. Muitas vezes por coisas que nós tomamos decisões erradas, deixamos de nos arrepender por outras coisas que nós estamos fazendo, estamos lidando, temos um peso na nossa consciência, estamos tristes em nosso coração e essa tristeza é o sinal de que algo não está bem, de que precisamos mudar, precisamos rever alguma coisa em nossa vida. Precisamos muitas vezes entender por que o nosso coração está triste. Muitas vezes temos que lidar com erros, com pecados, os quais não temos nos arrependido diante de Deus porque não temos parado para ver, não temos parado para analisar, porque algumas coisas estão erradas em nosso coração. Em Mateus 3:8 fala sobre darmos frutos de arrependimento. Então o arrependimento ele precisa causar mudança primeiro de atitude em nosso coração, depois em nosso comportamento, depois na maneira de nós tratar as pessoas e de nós lidar com a nossa própria vida e lidarmos com o próprio Deus. Quando nos arrependemos, até a nossa oração muda. Nossa maneira de cantar, de adorar a Deus, nossa maneira de ouvir uma mensagem, de responder a um sermão, a algo que estamos ouvindo, a maneira de ler a Bíblia muda. Porque a Bíblia passa a falar conosco, a tocar em nosso coração. Lembro que é como um homem que bebia, e por causa desse vício da bebida, que ele buscava refugiar-se na bebida, nos amigos, ele saía com amigos, muitas vezes não tinha tempo para a esposa, para os filhos, mas um dia ele deixa de beber, ele muda de vida. Mas será que ele mudou verdadeiramente? Às vezes essa mudança, ela é de zona apenas. A zona que ele atuava era uma, agora ele está atuando outra. Às vezes está na igreja, mas ainda continua não tendo tempo para a família, não conseguindo conversar com os filhos, com a esposa, porque agora ele está envolvido até mesmo com aquilo que muitas vezes nós chamamos de obra de Deus. Mas qual obra de Deus é mais importante do que sua própria vida? A transformação que Deus quer fazer em você, na sua casa, na sua família. Muitos de nós precisamos agora parar e achar um lugar onde possamos abrir o nosso coração diante de Deus e pedir ao Espírito Santo que venha trazendo luz, iluminando áreas da nossa vida que talvez nós precisamos crescer em arrependimento. Precisamos de uma experiência genuína de arrependimento e de transformação, porque Deus quer nos transformar. E quando Ele nos muda e nos transforma, nada ficará sem transformação e mudança ao nosso redor, na nossa vida e também na nossa família. A verdadeira mudança começa em nós. Por isso precisamos aprender a aplicar esse princípio espiritual maravilhoso, que é o arrependimento, a mudança de mentalidade, de entendimento, a mudança de atitude, a mudança de postura. Que Deus possa vir com a sua glória, com o seu poder, com o seu fogo e trazer profundos sentimentos de arrependimento, de transformação. Que você possa experimentar genuinamente o poder de Deus na sua vida. Que Deus te abençoe.